Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 14 a 16, nos diz: No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Meu irmão, minha irmã, enquanto seguiam pelo caminho, Jesus se aproximou e passou a andar com aqueles discípulos. Eles conversavam e discutiam. O assunto era a prisão e a morte de Jesus. Talvez conversassem sobre como tudo ia tão bem e de repente tudo se perdeu. Talvez discutissem sobre o que poderiam ter feito para impedir tudo aquilo. Talvez estivessem perplexos como Jesus foi capaz de realizar coisas tão grandiosas, mostrar tanto poder, mas ficar tão passivo e indefeso diante de Pilatos e daquela multidão. Com a palavra acalmou a tempestade. O que aconteceu com todo aquele poder quando os soldados o levaram? Talvez Jesus não fosse o Messias. Se fosse, Deus não o teria abandonado como fez. Morrer daquele jeito, mas até 3 dias antes tudo parecia ir tão bem. E aqueles discípulos estavam confusos. Eram muitos os questionamentos que passavam por suas cabeças. Então, Jesus simplesmente aparece e junta-se a eles naquele caminho. Na caminhada deles agora, havia uma terceira pessoa, Jesus. E o evangelista Lucas registra que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Reconhecê-lo parece que poderia resolver tudo, mas por alguma razão, era importante que eles continuassem a lidar com suas inquietações, com as suas perplexidades. Talvez a cegueira deles fosse, em parte, um propósito de Deus e, em parte, consequências de sua própria falta de fé. Irmãos, às vezes é difícil julgar entre uma coisa e outra. Muitas vezes Deus forma em nós um novo caráter e uma fé mais robusta, caminhando pacientemente conosco enquanto sofremos com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos. Tudo o que queremos é o alívio, mas Ele tem planos melhores para nós. Por outro lado, às vezes o nosso sofrimento e angústia são sintomas de nossa própria incredulidade. A falta de fé muitas vezes nos impede de descansar em Deus. Aqueles 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, inquietos, porque para eles a cruz havia destruído tudo. Para eles, a cruz não cabia em sua fé. Não. Queridos, indo para Emaús, eles poderiam deixar a ilusão do Messias para trás. Estavam desertando, pois não fazia mais sentido seguir um Cristo morto. Como ficaram os demais com a saída deles 2? A nossa incredulidade sempre afeta mais alguém, tanto quanto a nossa fé. Mas eles voltariam. Sim, eles ignoravam, mas as coisas estavam exatamente como deveriam estar. O caos, aos seus olhos, na verdade, era a ordem aos olhos de Deus. Eles não puderam reconhecer Jesus e muito menos podiam reconhecer que as Escrituras estavam sendo cumpridas. Eles não conseguiam lembrar-se das palavras de Jesus. Para eles tudo estava perdido. Porém, para Deus tudo estava concluído. Não é difícil que aconteça conosco exatamente como aconteceu com aqueles 2 discípulos, irmãos. Nós podemos ver o caos, onde Deus está vendo ordem. Nós podemos achar que tudo está perdido, quando é justamente o contrário para Deus. O significado daquilo que acontece ao nosso redor só poderemos saber se de fato estivermos andando com Cristo. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.